Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Final aqui do MChess Rapid 2023, Magnus Carlsen contra ele, Nordibek Abdusattorov, que tá jogando demais, hein? Fez partidas ali impressionantes. Vale dizer que esses ratings aqui eu não sei de onde vieram, não é o rating de partidas rápidas desses jogadores, deve ser algum rating, mas aí no online eles têm rating maior do que isso também, eu não sei de onde surgiu aí esse rating. Deixa eu fechar a janela aqui. Pronto. Não sei de onde veio esse rating deles aí, mas ok, vamos lá. A gente tem aqui a final. Lembrando que a final ainda não é a grande final, né? Tá parecendo a minha campanha lá do aplicativo Xadrez Brasil, né? A meta, deixa sem meta. Quando chegar na meta, dobra a meta. Aqui é o seguinte, aliás, se você quiser participar, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aproveita os benefícios exclusivos aí. Mas aqui é o seguinte, pessoal, é a final. Se você ganhar a final, vai pra grande final, tá bom? Agora, quem é que tá jogando ali no braço dos perdedores, né? Porque o campeão dos perdedores vai jogar contra o vencedor dos vencedores, que é essa final aqui de agora. Nos perdedores está jogando Iturrizaga contra Wesley So, tá? O Iturrizaga, sim, ele tá ali na final dos perdedores, fantástico, vamos ver, hein? De repente a gente pode ter uma final aí, o Iturrizaga seria interessante, jogador da Venezuela, aqui da América, né, Latina e tudo mais, seria fantástico. Vamos dar uma olhada então, agora aqui a final, as partidas entre Abdusattorov, que tá jogando demais, e o Carlsen, que dispensa comentários, e aqui o Abdusa abre com peão dama. Temos aqui o cavalo desenvolvido, cavalo sai G6, prepara o fianqueto, C4 ganha espaço no centro, D6, temos G3 e aqui C6. Por enquanto o Carlsen não passa da terceira horizontal. Bispo G2, sai com a dama no meio da partida, Magnus Carlsen, dama em A5, cheque, cavalo cobre, cavalo E4. Te ensinaram o seguinte, não saia com a dama na abertura, nem mova a mesma peça duas vezes, né? Rasgue esse livro que te ensinou, mentiram pra você. Magnus Carlsen aqui no lance 6 já saiu com a dama e mexeu duas vezes com o cavalo. Brincadeira, não rasga o livro não, segue o que tá escrito, são princípios, é muito importante aí, principalmente, né, para jogadores principiantes, intermediários, é para todo mundo, inclusive é importante. Mas aqui a galera sabe as especificidades da posição. É bonito ver esse xadrez aqui, mas é muito sofisticado. Não tentem isso em casa. A partida seguiu com dama B3 e agora bispo G7. Aqui Magnus Carlsen coloca pressão no centro. Roque coloca o rei em segurança. Magnus Carlsen tem agora o cavalo atacado. Antes não tava, o cavalo tava cravado, agora tá atacado, por isso o cavalo toma, peão toma. Carlsen já coloca também o rei em segurança, faz o roque E4, busca o centro e aqui o Carlsen mexe o mesmo peão de novo. C6, C5, olha aí. Aqui temos bispo em F4, um excelente lance aqui do Carlsen tentando colocar pressão. Aqui o tema todo é esse, né? Olha que bonita e harmônica a cooperação entre a dama e o bispo, né? O Carlsen, claro, sabe o que tá fazendo. A partida seguiu com o cavalo D7, bispo G5, ataca o peão, torre 8, protege, torre de F em D1, desenvolve aí a torre e o cavalo vem pra casa de B6. Temos agora a dama em B5 propondo trocas, propôs troca pro Carlsen, adivinha o que ele faz? Ele aceita. Dama toma, peão toma, cavalo aqui em A4, mais uma vez o Magnus Carlsen segue colocando pressão nos peões aqui nas casas escuras, torre de A em C1 traz a proteção e agora o sacrifício do cavalo, brincadeira, será que presta? Isso aqui não presta, né? Vai pendurar a peça aqui à toa, não tem continuação aqui. Além de tudo, o cavalo toma aqui, não presta nada. A partida seguiu com bispo E6, aqui se assustou agora, hein, com esse sacrifício. Bispo E6 agora aqui pelo Magnus Carlsen, pressionando o peão. E aqui torre C2 faz a proteção. A6, atacando aí, tentando abrir linhas, Magnus Carlsen. Bispo em F1 jogado traz a proteção pro peão. O Carlsen primeiro ataca o bispo H6, o bispo volta A por B5, toma o peão. O bispo toma e o Carlsen já coloca a torre na coluna C, aproveitando aqui, mais uma vez agora o tema do ataque aqui no centro, né? E aqui com uma forte pressão na coluna C. A partida seguiu com torre de D em C1, lutando por essa coluna C. E aqui o Carlsen volta o cavalo para casa de B6, colocando também uma pressão na coluna A. D5 foi jogado, bispo atacado, volta, torre B1, coloca pressão na coluna B, olha aí, né? A grande disputa aí na ala da dama. Torre em C7 já traz uma proteção. A partida segue com o cavalo D2, temos bispo toma, e depois de torre toma, o cavalo manobra para casa de D7. A torre aqui protegendo o peão, a torre atacando A2, o cavalo querendo manobrar para outros lares. Torre B3 foi jogado, traz a proteção para o peão do C3, temos torre aqui em A4, pressionando o peão central. É o que o Carlsen faz de melhor, ele começa a sobrecarregar o adversário
adversário. C4 foi jogado, fazendo bloqueio. Magnus Carlsen joga o B6, tá tudo certo, aqui tudo protegido. A partida segue com A3 e agora o Carlsen segue com pressão na coluna A. A torre faz a proteção, o cavalo centraliza a pressão agora aqui em C4. A torre protege. Temos aqui torre em A6 trazendo a proteção pro peão de B6. E aqui bispo F4 jogado pelo Abdussa. Ele tá querendo trocar um pouquinho de peça, amenizar a pressão que o Magnus Carlsen vai fazendo aqui. O Magnus Carlsen vai montando uma masterpiece aqui. E claro, é possível tomar aqui em A3, mas Magnus Carlsen prefere jogar o lance cavalo D7. Ele não liga se levar mais 100 lances. Torre A2, jogada agora pelo Abdussa. G5 ataca o bispo e depois o bispo E3. Agora sim eu volto meu cavalo pra cá. Cavalo em E5. F4, tenta tirar o cavalo daí. E o Carlsen fala, tá bom, você me forçou a capturar seu peão. Cavalo por C4, aqui cavalo toma, torre toma. F por G5, o Abdussa não quer ficar com o peão a menos não. E o Magnus Carlsen joga o H5, deixa aqui os peões dobrados. A partida segue com o rei F2. O Carlsen segue capturando mais um peão aqui. Como é que pode? Ele sobrecarregou tanto a posição do Abdussa que já colapsou. Aqui rei F3, temos a torre aqui mais uma vez pressionando o peão. Bispo F4 tentando algum contrajogo, bispo D4. O bispo volta, bispo centraliza. Aqui alguns lances feitos com velocidade. O Abdussa tem 5 segundos. A gente percebe quando o tempo tá acabando, né? É quando a turma começa a fazer uns lances assim meio esquisitos. Aqui rei G7 foi jogada H4, rei G6 o torre aqui em D3. Agora a torre vem pra casa de G4, começa a atacar aqui o Magnus Carlsen, o Abdussa se protege. Torre aqui no centro propõe trocas, torre toma peão passado. Você percebe, o Carlsen sempre faz isso, né? Assim que ele ganha as partidas. Aqui ele vai criando o peãozinho passado aqui, uma sobrecarga lá, um rei melhora a posição do rei aqui. É impressionante a habilidade que ele tem. Torre C2 foi jogado, torre em A5, ataca o peão, olha lá, um alvo. Aqui a torre vem para casa de C7, a torre aqui propõe trocas, permitindo aqui torre por E7, o que perderia o jogo no ato. Por isso aqui forçou as trocas, torre toma, peão toma, desdobrou ainda o peão. Aqui é rei F3, rei F5, mas depois de A4, meus amigos, Abdussatorov abandona aqui a partida. O Abdussa é um monstro, perigosíssimo, chegou aqui na final com brilhantismo, tirou Aronian. Venceu 2 vitórias e um empate contra o Aronian, galera. Chega na final aqui, pá. Quando vem não sabe o que aconteceu, abandonou porque não dá mais. Bora pra próxima partida. E você vai abandonar também ou vai apoiar aí o nosso projeto do Xadrez Brasil Pro? Um aplicativo para que as pessoas possam melhorar no xadrez? Mensalidades democráticas, R$14,90 por mês, quando a gente lançar o aplicativo para iOS e Android aí em outubro, tá bom? Por apenas R$14,90 ao mês, os brasileiros serão capazes de treinar aí dezenas de cursos que vão levar uma trilha de aprendizagem aí para que o jogador possa ir do nível, desde o nível 0 para atender todos os níveis, até chegar aí no nível mestre no xadrez aí, com dezenas de cursos. A metodologia interativa é como se você tivesse um técnico, um coach virtual, lance a lance, que vai te dar feedback nos seus lances, e assim você vai treinar, né, de uma maneira completamente interativa e ativa ali para você melhorar no xadrez, tá bom? Quer participar? Quer apoiar o projeto? Quer garantir as condições exclusivas aí, os benefícios exclusivos para os apoiadores, acesso vitalício e muito mais? Confere o link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ou você vai abandonar porque não dá mais? Bora lá ver as partidas do Carlsen, vamos lá! Segunda rodada, Magnus Carlsen tem as peças brancas contra o Abdussa, segue com o peão do rei, temos uma siciliana, opa, legal. Cavaleiro F3, E6, como jogaria Magnus Carlsen, hein? A variante francesa, especialidade do Carlsen, e coragem em jogar francesa contra o Carlsen, porque ele conhece tudo dessa abertura. Abre aqui a siciliana, segue com o cavaleiro F6, bispo D3, olha aí, você quer saber o que jogar contra a variante francesa da siciliana do Carlsen? Joga igual ele tá jogando de brancas. A partida seguiu com D6 aqui, C4, é igual aquele jogador que não sabe muito bem o que tá fazendo ali no torneio, né? Ele joga ali o lance, procura algum outro tabuleiro na posição igual dele, vai imitando os lances. Será que vai dar boa isso? Não dá não, não costuma dar bom isso daí não façam. Aqui bispo E7 foi jogado o cavalo C3, né? A6 aqui, bispo em E3, ou então aquele jogador espertinho, né? Joga contra 2 mestres, põe um em cada sala, né? Aí joga lá um de brancas e uma de negras, né? E joga um contra o outro. Alguma ele pode dar boa. A partida é o seguinte, ele não vai conseguir perder as duas, isso é fato. Aqui é o seguinte, pessoal, bispo E3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, desenvolvendo peça. Temos aqui, todo mundo coloca o rei em segurança e o Abdussa segue com B6. Aqui F4 ganha espaço na ala do rei, dama C7,
já possibilita uma proteção para o bispo, uma pressão na coluna C e também a conexão aqui das torres no futuro. Dama C7, um grande lance. Torre C1, cavalo de B aqui em D7 desenvolvendo, e aqui o Magnus Carlsen segue com o melhor lance da posição, G4, jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Olha o ataque que ele vai colocando para cima do Abdussa. O Abdussa, que é um jogador de ataque, tá tomando pancada aqui. Cavalo C5 foi jogado. Temos agora o lance Bispo B1. O Carlsen mantém o Bispo no jogo. Bispo B7, Dama em F3. Na cara aqui do Bispo. Dama F3, in your face, como diria no basquete. G6 foi jogado agora pelo Abdussa. B4? B4? Tá faltando jogar H4 e A4. É uma provocação pro movimento apenas uma casa, né? O xadrez antigo, onde só podia mexer o peão uma casa, agora pode ir duas. Que abuso é esse? A partida seguiu com o cavalo de C em D7 e agora G5. Ele só move os peões. O cavalo vem para H5, cavalo D5, jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Um lance que é temático em algumas variantes de siciliana, principalmente nessas linhas com F4, Dama F3. É muito interessante o que o Carlsen vem fazendo agora com esse lance espetacular aqui, cavalo D5. E uma das ideias aqui é sair sacrificando tudo mesmo. Por exemplo, se aqui peão toma que não foi jogado, provavelmente o Magnus Carlsen ia sacrificar o segundo cavalo aqui e falar, não, mentira que ele ia fazer isso. Provavelmente sim, essa que é a ideia, né? Atacando aqui o bispo agora, e aqui se capturasse este cavalo, pode abandonar, abandonar porque não dá mais aqui. Primeiro C por D5 atacando a dama, aqui o cavalo também tá caindo, o ataque aqui seria violento, forte demais, com subida de torre, com checkmate aqui chegando. Eu não sei se teria alguma maneira de evitar aqui tantas peças atacando aqui o rei, né? Poderia tentar uma subidinha de torre, que mais? Aí você pode, não, aqui essa subida de torre aí, essa subida de torre se arrepende, né? Mas aqui, perdão, né? Bispo F8, agora sim uma subida de torre, né? Aqui o cavalo F6 não era um bom lance. Aqui bispo G7, bispo toma, rei toma. Poderia seguir dessa maneira, né? Das mais diversas formas. E apesar da peça menos aqui, uma peça menos para o Magnus Carlsen, o ataque ao rei adversário é tão intenso que não teria como segurar. Carlsen ficaria ganho. Por isso a partida seguiu com dama D8 protegendo o bispo, cavalo toma, dama toma. Carlsen segue com dama em H3, já com algumas pretensões aqui de olho na casa de D6, sacrifício no futuro, dando suporte para F5, pressionando o cavalo, várias ideias. Sai aqui da diagonal do bispo, várias ideias. Torre de A em E8 foi jogado pelo Abdussa. Carlsen segue com torre de C em E1, preparando o ataque. A dama escapa para casa de D8, Carlsen joga o cavalo aqui em E2, preparando o ataque. E5 foi jogado, F5 chegou. E agora cuidado, o peão tá protegendo aqui o cavalo. F6 foi jogado, o Carlsen segue aqui com o lance dama em H4, dá um passo para frente. Torre vem para casa de F7, torre D1. Veja como o Carlsen, ele tá atacando, mas ele não tem pressa. Ele não é que ele tá afobado aqui todo lance. Agora que eu comecei a atacar, eu não posso mais parar. Não. Torre D1, sobrecarregando a posição. É o estilo, né, de sucuri aqui, um estilo jiboia. O Magnus Carlsen vai sufocando aqui o adversário. Dama C7 foi jogado, bispo D3, não dando nenhuma chance de contra-jogo aqui pro Abdussa. Torre de E em F8 e agora sim, G por F6, temos o cavalo de D toma e o Carlsen segue com bispo H6, tentando descoordenar aqui as torres. O Abdussa segue com G5, contra-jogo pra cima da dama aí do Carlsen, cuidado aqui. E o Magnus Carlsen aceita o desafio, dama por G5 cheque. Não fosse o bispo, daria para tentar ganhar a dama do Carlsen, mas não fosse o bispo, o Carlsen não ia tomar o peão, né? Então aqui a partida seguiu com rei H8 e agora bispo por F8. Torre por F8, já existe a ameaça de torre G8. O Carlsen segue com torre G3, fazendo bloqueio na coluna G, torre G8 de qualquer maneira, dama H6. Pressionando F6, tem lance intermediário chegando, se cavalo toma. Por isso, dama F7 jogado o melhor lance pelo Abdussa, o Carlsen segue com bispo E2. Pressionando agora aqui o cavalo, permitindo inclusive aqui um lance cavalo por G3, né? Que não foi jogado na partida, seguimos com o cavalo F4. Você fala, mas por que ele não toma aqui em G3 e depois, sei lá, faz algum outro lance aqui, torre por G3? Torre por G3, rei H2 aqui seria uma possibilidade, o Carlsen não tem nenhum problema na posição. Mas poderia seguir de repente com o cavalo por E4, seria uma outra linha aqui pro Abdussa. Aí tá vindo G4, o Carlsen ainda assim melhor. A partida seguiu com o cavalo F4, essa foi a decisão
do Abdul Satorov. Magnus Carlsen segue aqui imparável. Tá bonito de ver o estilo do Carlsen. Tá bonito de ver o Carlsen voltando às origens. Torre por cavalo pra cima do Abdussa. Peão toma, dama toma. Olha aí, devolvendo aí material, Magnus Carlsen, pra ficar numa boa posição. Aí devolve material, fica aqui com 2 peões a mais, tá mais do que bom, né? Agora, na verdade, 1 peão a mais, porque seguiu com cavalo toma. Rei F1, saindo da cravada, dama G7, F6 aqui. F6? O que o Magnus Carlsen tá fazendo com esse lance F6? Como assim? Eu não entendi nada, né? E aqui o lance é o seguinte, 1 minuto e 13 pro Carlsen, 24 segundos pro Abdussa. O Carlsen faz essa complicada aqui, né? Manda esse lance aí F6. Se cavalo toma, perde a defesa aqui de D6. Muito interessante o lance aqui do Magnus Carlsen. Cavalo por F6, podia tomar em D6, mas o Carlsen prefere aqui, ó, não correr o risco, né? Não correr riscos. Segue com Rei E1, simplesmente. Dama em E7 foi jogado. Coloca pressão agora na coluna E. Magnus Carlsen segue capturando o peão. Segue ainda com um peão a mais. Um peão a mais, tá no lucro. Dama G7 foi jogado, dama por B6. Captura mais um peão. Permite o lance torre 8. Segue com torre D8, Magnus Carlsen, forçando trocas. Que é isso? Torre toma, dama toma. Magnus Carlsen tem 2 peões a mais, é mais do que suficiente. Segue com cavalo F5 atacando a dama e dando suporte para casa de D4. Ou seja, vai trocar dama. Dama C3 jogado, não permitindo isso, não dando tempo. Mas depois de simplesmente Rei F2, meus amigos, Abdul Satorov, não sei se abandonou aqui a partida, acho que caiu o tempo. Perde aqui a partida, né? Perde porque caiu o tempo. Aqui caiu o tempo do Abdussa, né? Não dá pra falar o abandonou porque não dá mais aqui. Mas, pessoal, aqui o Carlsen vai trocar dama, vai não sei o quê. Ó, podia até ter pensado em dar checkmate aqui, mas não vai. Ele jogaria provavelmente aqui dama D4, forçaria a troca de damas e jogaria aquele finalzinho com 2 peões a mais, tranquilinho, mas 40 lances no máximo. Magnus Carlsen estaria com a vitória na mão, né? Esse é o Magnus Carlsen, 2 pontos. Basta um empate agora para ele vencer o match contra o Abdussa. Bora ver a próxima partida. Abdul Satorov agora tem as peças brancas e ele precisa ganhar e abre aqui com o peão dama. Magnus Carlsen segue com o cavalo, segue com uma abordagem bem flexível aqui para as negras. E a gente tem a catalã aqui feita pelo Abdussa. Quem diria? A catalã contra o especialista em catalã Magnus Carlsen. Será que foi uma boa decisão? Magnus Carlsen segue com C5. Agora pelo menos a gente já sabe o que jogar contra a catalã do Carlsen, né? Joga C5. Aqui bispo G2, peão toma. Roque, bispo C5 segurando a rapadura aí. Cavalo por D4, claro, recupera o peão. E o Carlsen aqui faz o roque, coloca o rei em segurança. Peão toma, cavalo toma. Temos aqui o cavalo em B3, bispo atacado, recua. Bispo D2 desenvolve. O Carlsen desenvolve outro cavalo, o cavalo vem pro canto. Cavalo por canto só traz desencanto, por isso esse cavalo deve sair daí em breve. E5 jogado pelo Carlsen, torre C1, desenvolvendo. Bispo E6, Carlsen fazendo feijão com arroz. Abdussa também segue aqui agora com o cavalo C5 atacando o bispo. E o Carlsen captura esse cavalo. Prefere deixar o par de bispos aí pro Abdussa. Torre toma, cavalo B6. Temos agora bispo por C6. O que o Carlsen tá fazendo? Entregou um peão. Peão toma. E aqui torre por E5. A torre pode escolher aqui, ó. Escolhe, sortidos, né? Mas aqui é o seguinte, pessoal, torre por C6 é melhor não, né? É melhor não porque tá vindo um bispo H3 aqui meio cruelzinho, a torre sai e aqui vem um dama D5 e aí é só choro e ranger de dentes, né? Por isso na partida seguiu com torre por E5, Magnus Carlsen fala o quê? Peão a mais de jeito nenhum. Bispo por A2, pega o seu peão de volta. Bispo C3, perigo na diagonal de casas escuras. Magnus Carlsen aproveita para fazer o quê? Vai ganhar uma pizza de salsicha se acertar o próximo lance. É esse aí mesmo. Dama por dama. Magnus Carlsen troca dama, né? Ganhou a pizza de salsicha. Torre toma. E agora a torre de F8. Magnus Carlsen chamando para um final, hein? Temos torre toma. E aqui F3. Jogado pelo Abdussa, dando suporte aqui para a alavanca no centro. Magnus Carlsen segue com o cavalo D5. Temos agora rei aqui em F2. Magnus toma o bispo, né? Porque aqui é o seguinte, ele não quer cair no final de bispo de cores opostas. Ele já elimina aí o bispo. Segue com A5, dispara o peão passado aí que ele tem na ala da dama. Agora, será que esse final dá pra ganhar aí? Porque todo mundo tem 5 peões, uma peça menor, uma torre. Vamos ver. A partida seguiu com torre D6, atacando o peão. Magnus Carlsen se protege. O cavalo se prepara pra entrar no jogo. Carlsen traz o rei. Torre na 7ª, cortando o rei A4, dispara o peão passado. A torre vem pra casa de A7 controlar o peão, mas agora C5 jogado. Carlsen e suas armadilhas, né?
Calcem em suas armadilhas. O Abdussa não cai nessa de jeito nenhum, segue com o cavalo aqui em E1 e agora o bispo protege o peão. Temos cavalo D3, melhorando a posição do cavalo. Calcem segue com H5, eliminando qualquer, enfim, problema de mate na fileira do fundo nem existia, né? Ele simplesmente melhora a posição aí do peão na ala do rei. E aqui torre A5 jogado pelo Abdussatorov. Não o melhor lance da posição, segundo computadores dá pra jogar aqui um H4, né? Também ali passar a vez e continuar com a torre na 7ª horizontal, continuar com a torre numa casa bem ativa, mas aqui é aquela história. Os jogadores em geral não fazem os melhores lances nos finais. E o Calcem faz. A torre A5 foi jogado, rei E7. Cavalo manobra para casa de B2, torre aqui em D8. Se você parar para pensar, as brancas estão melhores aqui. Cavalo por A4 fica com um peão a mais. Será que o Calcem consegue jogar com um peão a menos? Final? Vamos ver. Torre D2 foi jogada aqui pelo Calcem. Temos agora o cavalo aqui por C5. 2 peões a mais. Calma, não é bem assim. Bispo C4 e agora não tem defesa aqui para o peão. Aqui rei E3 foi jogado. Magnus Calcem joga a torre C2. Magnus Calcem está com 2 peões a menos aqui contra Abdussatorov. Se você puser essa posição nos computadores, eles estão dando aqui 2 pontos de vantagem para as brancas. Brancas melhores. Brancas melhores. Agora, por que o Magnus Calcem não capturou aqui em E2? Não faço a menor ideia. Eu não faço a mínima ideia. Por isso, o Magnus Calcem segue com torre C2. A partida segue com o cavalo D3 segurando a rapadura. Calcem segue aqui com G6. Notem que aqui você fala, vou tomar aqui em C3, né? É muito perigoso porque tá levando duplo de rei. Duplo de rei. Duplo de rei. Aí você fala assim, ó, como é que você faz agora para continuar defendendo aqui o bispo? Teria que jogar um torre C1, mas aí está vindo torre C5 e as brancas estão ganhas. Magnus Calcem tem problemas aqui na posição. Segue com G6, um lance triste. Rei D4 chega de qualquer maneira. Magnus Calcem segue com bispo toma. Rei toma. E sim, meus amigos, o Abdussatorov tem um final com 2 peões a mais contra o Calcem. Agora, será que um jogador campeão mundial... O Abdussatorov foi campeão mundial de rápidas, já. O atual é o Calcem. Antes do Calcem era o Abdussatorov, campeão mundial de rápidas. Será que ele consegue jogar um final com 2 peões a mais e ganhar do Calcem? Vamos ver. A partida seguiu aqui com torre C1, torre A2, foi jogado torre H1, ataca o peão. E4, fazendo a proteção aqui do peão, avançando aqui com os peões. Rei D6 foi jogado pelo Magnus Calcem, torre D2. Magnus Calcem segue com G5, o Abdussa segue com rei D4, um rei bem colocado. O rei vem para E6, C4, dispara o peão. Acabou, as brancas vão ganhar isso aqui. Torre F1 foi jogado tentando um contra-jogo. O Abdussa traz aí o rei para proteger. Torre C1 ataca outro peão, torre D5, jogado pelo Abdussa, vai atrás aqui dos peões do Calcem. Acabou, né? F6 foi jogado aqui pelo Calcem, C5, protege o peão. Magnus Calcem segue com torre C3, chegue, o rei vem para casa de D2. Magnus Calcem tem problemas aqui, ele não pode tomar o peão de F3, porque aqui o Abdussa jogaria C6 e o rei tá controlando aqui a torre, não tem o que fazer aqui, torre cheque, rei C3, por exemplo, e o peão vai ser promovido, não há mais o que fazer, o rei vem aqui para C2, torre cheque, rei B3, que mais aqui, torre F1, talvez para jogar a torre aqui, você pode jogar a torre C5, tá ganho, né? Aqui, se você tentar encostar com o rei, simplesmente dispara o peão. E as brancas têm uma posição vitoriosa, vitoriosa. Por isso, o Magnus Calcem não pode tomar o peão. O Magnus Calcem segue aqui com torre C4, mantendo aí a pressão na coluna C. Abdussa segue com H4, tá ganho. G4 jogado, torre por H5, jogado aqui pelo Abdussa. E é esse o problema dos finais. O cara joga um lance que dá uma mínima chance aqui pro Calcem, uma mínima. O Calcem ainda tem 2 peões a menos, tem peões dobrados, mas ele tem um peão passado. É a mínima chance aqui pro Calcem. Olha, daria pro Abdussa ter feito alguma outra coisa aqui? Talvez um rei D3, talvez um rei E3, se torre C3... rei D4 para dar suporte pro peão passado. O Calcem, o ponto é, já não é tão simples jogar essa posição. O Calcem começou a criar alguma dificuldadezinha, né? E aqui vamos ver então, torre por H5, G por F3. Talvez tenha algum contra-joguinho, rei E3, F2 jogado aqui pelo Magnus Calcem. Talvez o melhor seja mesmo tomar, vai cair o peão central, esse peão tá enfraquecido, mas talvez ainda dê para ganhar. Mas Abdussa segue mais uma vez não com o melhor lance. Torre F5. Calcem se livra do peão de C.
O Abdulsa finalmente se livrando do peão de F e tem 2 peões a mais aqui. Continua melhor. No entanto, 11 segundos no relógio. Magnus Carlsen segue com torre C1, torre aqui em H2. O rei vem tentar ajudar. O Firuja melhora a posição do rei, cheque. Ataca o peão, protege, torre passa pro outro lado, vai dar cheque ali na vertical, na horizontal, de todo jeito. H5, rei para. G4 disparando o peão. Magnus Carlsen segue com rei H6. Torre aqui em D2, passa a torre, Magnus Carlsen vem com cheque. Vamos ver o que o Magnus Carlsen vai fazer aqui, porque até agora as brancas estão melhores, mas sempre tem aquele momento, né, onde o jogador ali não vai fazendo os melhores lances. O Magnus Carlsen vai lutando do jeito que ele pode, vai criando complicação e o Abdulsa já não faz os melhores lances, né? Aqui o Carlsen começa a criar problema, o cara tem 2 peões a menos, o Abdulsa é campeão do mundo. Aqui ele tem que jogar, sei lá, já não é fácil, né? Jogar um torre D4 aqui e vai cair aqui, depois rei F5, já não é tão óbvio como ganhar esse final. A partida segue com torre E2 e agora o Magnus Carlsen vem com rei G5, contra-jogo do Carlsen. Contra-jogo, o rei vem para casa de F7, torre pro G4. Olha, se vacilar o Carlsen vai ganhar aqui. Aqui tem um lance que ganha para as brancas, mas muito difícil de achar, rei G7, não é muito natural. Ele tá levando aqui um cheque descoberto. A partida segue com torre H2. Magnus Carlsen segue com rei H6. Bloqueia o peão. Torre E2. Magnus Carlsen segue com torre F4 protegendo o seu peão. E nessa posição, a posição empatada, ambos os jogadores concordam aí num empate, galera. É inacreditável, é impossível um jogador campeão do mundo de rápidas ganhar do Carlsen com 2 peões a mais no final. É preciso mais do que 2 peões a mais para o campeão mundial de rápidas vencer Magnus Carlsen no final. Essa é a conclusão. E por isso Magnus Carlsen venceu o match. E acabou o vídeo. Tchau.